Hoje nosso assunto é medida de tendência central. Hoje nós vamos estudar média, mediana e moda. A média, a gente vai fazer a média aritmética simples e a média ponderada. Vou mostrar os dois tipos para vocês. Eu vou explicar isso para a gente resolver essa questão aqui. Olha, é uma questão da UBMEP que fala o seguinte. A professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Aline, registrando 3,6 ao invés de 8,6. Com esse erro, a média das notas foi 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigido esse erro? Aí aqui tem as opções de resposta. Então veja que se você estuda as medidas de tendência central, imaginando que você vai chegar na prova e vai ter lá um conjunto de valores observados para você simplesmente somar e dividir pela quantidade de valores para encontrar a média, você se engana, porque vai chegar na hora da prova, vai ter questões como essa aqui, onde você precisa interpretar, você precisa pegar o conceito do que é a média aritmética e tentar resolver o problema. Que nesse caso aqui, o que aconteceu? A professora aplicou uma prova para 25 alunos. Na hora de registrar essa nota, ela registrou as 25 notas, só que registrou uma errada e com isso ela obteve uma média aritmética errada. E o que é que ela quer? Ela quer que a gente faça a correção da nota e descubra qual é o valor da nova média. Se eu corrigir a nota da Aline aqui, qual vai ser o valor da média? Isso é o que nós vamos resolver. Mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar para vocês primeiro o que é média aritmética simples, o que é média aritmética ponderada, o que é mediana e o que é moda. Vou fazer isso com 5 valores, utilizando como notas de aluno, né? Já que a questão trata de notas de aluno. Eu vou pegar uma nota 6, vou pegar uma nota 5, vou pegar uma nota 7, vou pegar outra nota 5, eu vou colocar 5,0, né? Já que estamos trabalhando, estou colocando 0 ali. Então eu tenho 6, 5, 7, eu vou colocar uma nota 8 aqui. Então eu tenho 5 notas de alunos e com essas 5 notas eu vou explicar para vocês média aritmética, simples, média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda. Vou começar explicando moda. No fim, vou terminar com média aritmética, que é o que resolve nossa questão. O que é a moda? Se eu tenho um conjunto de dados, tenho umas amostras aqui, né? São os valores observados. Veja que eu falei conjunto de dados, amostras e valores observados. Eu estou falando da mesma coisa. Se disserem, tem um conjunto de dados, os dados são as notas dos alunos. Eu tenho um conjunto de amostras, as amostras são as notas dos alunos. Eu tenho um conjunto de valores que eu vou observar, valores observados. Também eu estou falando das notas dos alunos. Então essa nomenclatura não muda. Se eu vou calcular média aritmética, seja simples ou ponderada, se eu vou verificar qual é a mediana, se eu vou verificar qual é a moda, eu sempre vou pegar o conjunto de dados, as informações que foram dadas, que nessa questão aqui são as notas dos alunos, eu vou observar esse conjunto de informações, esse conjunto de dados. É só com eles que eu vou trabalhar para calcular média, mediana e moda. A moda, como eu faço para identificar a moda de um conjunto de dados? Nesse aqui, eu tenho uma nota 6, tenho uma nota 5, tenho uma nota 7, tenho outra nota 5 e tenho uma nota 8. Nesse caso aqui, a moda desse conjunto de dados é o 5. Por quê? Porque a moda são os valores que têm maior frequência, os que mais se repetem. Estou usando uma quantidade pequena aqui de dados, tenho só 5 dados, 5 notas. Dentre essas 5 tem uma que se repete. Se tem uma que se repete, essa é a moda. Esse é o valor que mais se repete. Se não tivesse nenhuma se repetindo, por exemplo, se fosse nota 6, nota 5, nota 5, se fosse nota 7, aí aqui uma nota 9 e uma nota 8. Ou seja, eu tenho aqui 5 notas diferentes, não tem nenhuma se repetindo. 6, 5, 7, 9 e 8. Eu diria que esse conjunto de dados, essas amostras, é um conjunto amodal. Ele não possui moda nenhuma. Para ter moda, precisa ter uma frequência. Precisa ter um valor que tenha uma maior frequência. Que nesse primeiro conjunto aqui eu tenho 5 que se repetiu. E se fosse, colocando aqui outra situação. Esse aqui é amodal.
chamamos de amodal quando não tem nenhum valor se repetindo. Então, eu tenho o primeiro aqui que tem um valor se repetindo, então a moda é esse valor. Tenho o segundo conjunto de dados aqui onde nenhum se repete, então é amodal. E eu posso ter outra situação que é, eu tenho 6, tenho 5, tenho 7, tenho 5 e tenho 7 novamente. Veja que já é outra situação. Nesse caso aqui, eu tenho 5 notas, mas tenho 5 que está se repetindo e tenho 7 que também está se repetindo, ou seja, eu tenho 2 valores que estão se repetindo. Então, a moda desse conjunto de dados é o 5 e o 7. É um conjunto de dados bimodal. Preste atenção. Se não tiver nenhum valor se repetindo, se não tiver nenhuma frequência de nenhum valor, significa que é modal. Se tiver um único valor que tem uma frequência maior de repetições, então a moda vai ser esse valor que tem um número maior de repetições. Se tiver 2 valores que tem as repetições, ou seja, a maior quantidade de repetições, eu tenho 2 valores se repetindo, que nesse caso aqui são 2 repetições, né? Tenho aqui o 5 e tenho aqui o 7. Então ele é bimodal. Se tivesse um outro valor aqui que tivesse 3 vezes, 3 repetições, por exemplo, vou incluir aqui mais 3 notas. Vou colocar 8,5, 8,5 e 8,5. Incluir mais 3 notas aqui nesse conjunto de dados, mais 3 alunos. E agora eu tenho um conjunto de dados de 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De todo esse conjunto aqui, a moda seria 8,5. Não seria mais o 7 nem o 5, porque o 7 está se repetindo 2 vezes e o 5 está se repetindo 2 vezes, mas o 8,5 está se repetindo 3 vezes. Então, a moda seria o 8,5, porque a maior frequência é desta nota aqui. Isso é moda. Moda, amodal e bimodal se tiver 2 iguais. Se tiver uma terceira aqui que se repete mais vezes do que essas duas, que eram o que tornava esse conjunto de dados bimodal, então essa aqui passa a ser moda do conjunto de dados completo, beleza? E isso é o que significa moda. Vou pegar aquele primeiro conjunto de dados ali, de 5 notas, pegar essas 5 notas aqui, nota 6, nota 5, nota 7, nota 5 e nota 8. Vou mostrar agora para vocês o que significa mediana. Mediana é o valor que divide o grupo. Ele vai dividir esse grupo aqui de dados em duas partes. Assim, eu preciso pegar, para fazer a mediana, eu preciso colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui começa com 5, vou no 6, tenho 7 e tenho 8, nota 8. Tenho nota 5, 2 notas 5, tenho nota 6, tenho nota 7, tenho nota 8. Qual é a mediana desse conjunto de dados? Veja que é uma quantidade ímpar de dados, né? Eu tenho 5 notas aqui. Se eu tenho 5 notas, você vai pegar, depois de ter colocado em ordem crescente ou decrescente, você vai pegar o que está no centro do teu conjunto de dados. Eu preciso ter a mesma quantidade de dados para a esquerda, a mesma quantidade de dados para a direita da minha mediana. Nesse caso aqui, a mediana será 6. Por quê? Porque escolhendo o 6, eu terei 2 notas para a esquerda, 2 notas para a direita. Se eu tivesse colocado em ordem decrescente e não em ordem crescente, 7, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho 5. Veja que não muda, continua sendo 6 a mediana, porque quando eu coloco em ordem decrescente, eu também terei 2 notas para a esquerda e 2 notas para a direita. Isso é muito fácil quando você tem uma quantidade ímpar de dados. Aqui eu tenho 5 notas. Mas e se eu tivesse uma quantidade par de dados? Vou colocar de preto. Imagine que eu tenho a nota 8, aí eu tenho a nota 7, aí eu tenho a nota 6, vou colocar uma nota aqui
9, vou colocar uma nota 5 e vou colocar a nota 5. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tenho mais uma nota aqui nessa ordem, que está decrescente, mas se for crescente não muda, como eu mostrei aqui para vocês. Tanto faz eu organizar de forma crescente ou forma decrescente. A mediana sempre será a mesma. Então aqui eu coloquei em ordem decrescente 8, 7, 6, o 9. Opa, esse 9 aqui ficou fora da minha ordem decrescente. Então eu tenho que apagar e tenho que começar do 9. 9, 8, 7, 6, 5 e 5. E agora eu posso analisar qual é a mediana, viu? Eu tinha colocado uma quantidade aqui de dados, mas eles não estavam em ordem crescente. Nesse 9 que estava aqui pelo meio. Se isso acontecer, você não pode analisar a mediana. Você precisa colocar todos em uma ordem crescente ou em uma ordem decrescente. Depois de fazer isso, veja que eu não tenho um valor aqui. Se eu escolher o 7, ficará 2 notas para a direita e 3 notas para a esquerda. Se eu escolher o 6, ficará 2 notas para a direita e 3 notas para a esquerda. Não posso fazer isso. O que eu devo fazer então? Eu devo pegar esses dois valores aqui, eu devo somá-los. No caso vai ficar 7 mais 6, isso vai dar 13, e vou dividir isso por 2, que vai dar, coloco 0, passar a vírgula, 5 vezes 2 é 10, vai dar 6,5. Eu tenho aqui um valor, que é o 6,5, que não está na minha relação de dados, mas eu coloco ele como mediana desse conjunto de dados. Veja que na minha relação eu tenho 9, tenho 8, tenho 7, tenho 6, tenho 5 e tenho 5. Eu não tenho 6,5. Mas se eu estou procurando a mediana desse conjunto de dados, a mediana tem que ser 6,5. Porque depois do 6,5, eu terei maiores, né, que 6,5. Eu terei o 7, o 8 e o 9. E menores que 6,5, eu teria o 6, o 5 e o 5. Então, o valor mediano, a mediana deste conjunto de dados é essa aqui. Se eu tenho um conjunto de dados que a quantidade deles é ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, basta eu pegar o que está na posição central e essa é a mediana. Se eu tenho um conjunto de dados onde a quantidade de dados é par, eu tenho que pegar os dois centrais, somar e dividir por 2, encontrar uma média aritmética, que é o que eu vou explicar para vocês a seguir. Como eu faço uma média aritmética. Aqui eu estou dizendo só para vocês somar e dividir por 2, que assim você encontra a mediana. Então nós vimos moda e vimos mediana, agora eu vou mostrar para vocês média aritmética. Como funciona a média aritmética, né? Tenho o meu conjunto de valores de 5 notas, 5 alunos, um tirou 6, o outro tirou 5, o outro tirou 7, o outro tirou 5, o outro tirou 8. A moda, nós vimos que basta ver o que mais se repete, não preciso organizar os valores. A mediana, eu preciso organizar em ordem crescente ou ordem decrescente. Já a média aritmética, eu também não preciso organizar. Basta eu somar esses valores e depois de somar esses valores, eu vou dividir pela quantidade de dados. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 notas, eu somo todas essas notas e divido por 5. E assim eu tiro uma média aritmética. Eu tenho 6 e 5 é 11, 11 e 7 é 18, 18 e 5 é 23, 23 e 8 vai dar 31. Aqui tenho 31, que vou dividir por 5. Aí 31 dividido por 5, 6 vezes 5 é 30, baixa 1, 1 não dá de dividir, coloco o 0 e passa a vírgula, aqui dá 2. 2 vezes 5 é 10, 10 menos 10 é 0. Então 6,2 igual a 6,2 é o valor médio desses dados. Então, uma nota média desses alunos aqui é 6,2. O que seria essa nota média? O que é uma média aritmética?
é que se eu pegar 6,2 e substituir essas notas aqui todas por 6,2, eu vou ter o mesmo valor da soma. Se eu pegar 6,2, colocar aqui 6,2 aqui, 6,2 aqui, 6,2 aqui, 6,2 aqui, eu tenho a mesma soma de pontos aqui que esses alunos conseguiram obter através de suas provas. Então, a nota da turma, eu quero dar uma nota para a turma. Uma nota para essa turma de alunos aqui é 6,2. É a nota média deles. Mas aqui é uma média aritmética simples. Eu estou simplesmente pegando os dados, somando e dividindo pela quantidade, como eu mostrei para vocês. E isso nos livros, nós vemos assim, olha. X médio, que é a média aritmética, é igual ao somatório, esse é o símbolo do somatório, de I indo do 1 até o N, xi sobre N. É assim que a gente vê. Ou, como eu gosto de escrever, né, fica mais simples do aluno entender, a soma dos valores de N sobre N. Veja, aqui eu tenho a linguagem matemática, eu tenho o somatório de xi. Quem é esse xi? I vai de 1 a N, ou seja, o x1, x2, x3, x4 e x5. Depois que eu levar de 1 até N, faço aqui até o x5, eu divido por N. Foi de 1 até 5, então esse aqui tem o valor 5, o 5 também fica aqui embaixo. Traduzindo de uma forma mais fácil de entender, se eu quero uma média aritmética, eu pego a soma dos N's, o que é o N? São os números, a soma dos números, 1, 2, 3, 4 e 5, somo todo mundo e divido pela quantidade deles. No caso, se são 5 números, eu vou dividir por 5. Se fossem 6, somaria os 6 e dividiria por 6. Se fosse 10, somaria os 10 e dividiria por 10. Então, eu uso essa fórmula aqui que eu acho que é mais compreensível. Essa aqui você encontra nos livros, tá bom? Então, eu encontrei a média aritmética simples. Como funciona a média aritmética ponderada? Média aritmética ponderada é simplesmente quando você tem a história da repetição, né? Eu tenho frequências de valores. Se eu tiver repetições, eu vou colocar aqui que o 6, colocar um outro conjunto de dados, 6, 6, 6, aí 5 já tem 2 vezes ali, eu vou continuar deixando o 5 2 vezes ali, aí eu vou colocar o 7 eu vou colocar 4 vezes, o 7 e o 7, não vou colocar nem o 8 não. Eu vou colocar aqui um conjunto de dados que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 notas. A média ponderada é igual à média aritmética simples. Você vai somar esses valores. 6 mais 6, mais 6, mais 5, mais 5, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Você vai somar todos esses valores e vai dividir pela quantidade de valores, que no caso são 9. Mas quando você está ponderando, você vai fazer 3 vezes o 6, mais 2 vezes o 5, mais 1, 2, 3, 4 vezes o 7. Existe uma multiplicação aqui, porque se esses valores estão se repetindo, eu posso colocá-los como um produto. E a essa quantidade de repetições eu chamo de peso. Tipo assim, a nota 6 tem peso 3. Por quê? Porque ela tem 3 vezes aqui. A nota 5 tem peso 2, porque tem 2 repetições. A nota 7 tem peso 4, porque tem 4 repetições. Então, eu chamo de peso essa repetição, faço a multiplicação, que é o mesmo que eu somar. 3 vezes 6 é o mesmo que eu somar 6 mais 6 mais 6. Faço a soma desses produtos e divido por 9. Nesse caso aqui, 3 vezes 6 vai dar 18. Mais 2 vezes 5 vai dar 10. Mais 4 vezes 7 vai dar 28. Isso tudo aqui eu vou dividir por 9. Aí depois eu vou fazer 38, 48, 56, acredito aqui, 56 dividido por 9. É só fazer a divisão. Não vou nem fazer a divisão para a gente economizar tempo. O que eu quero é que você entenda o que é a ponderada. A ponderada nada mais é do que um conjunto de dados onde todos têm uma repetição. Então tem peso 3, peso 2, peso 4. Se tivesse um valor aqui unitário, que não tivesse repetições, ia ser peso 1. Eu ia colocar ele vezes 1. E assim eu faço cálculo de média ponderada, média aritmética ponderada. Então veja a diferença. Média aritmética simples eu somo direto. Média aritmética ponderada existe um produto, tá bom?
Agora que eu expliquei para vocês moda, mediana, média aritmética simples e média aritmética ponderada, agora eu vou resolver a questão. Sendo que a questão trata de média aritmética simples. E eu vou mostrar ali para vocês duas formas que você pode utilizar para resolver essa questão aqui. A questão diz assim: a professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Aline, registrando 3,6 ao invés de 8,6. Com esse erro, a média das notas foi 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigido esse erro? Aqui tem as opções de resposta. Então, como nós vimos, média aritmética simples, eu tenho que a média aritmética ela é igual à soma das notas dividido pela quantidade de notas. Então, minha média aritmética é a soma das notas dividido por 25. Isso nessa questão aqui. Por que é dividido por 25? Porque a professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes, então ela tem 25 notas. Se ela tem 25 notas, eu somei todas as notas e dividi por 25. E ele falou, o comando da questão falou que a média aritmética encontrada foi 7,2. Então, tenho que 7,2 é igual a soma das notas dividida por 25, tá? Vou partir disso aqui. Soma das notas dividido por 25, isso antes de fazer a correção é igual a 7,2. Daqui eu tenho duas coisas que eu posso fazer. A primeira é multiplicar esse 25 por 7,2 e encontrar o valor de SN, a soma das notas antes da correção, e a outra é fazer soma de fração. Vou primeiro fazer a forma mais simples, que é a forma direta, né? Onde não tem soma de fração. Fazendo aqui em cima, eu tenho que soma das notas é igual a 25 vezes 7,2. Quanto é 25 vezes 7,2? 2 vezes 5 é 10, coloco o 0 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. 7 vezes 5 é 35, coloco 5 e vai a 3. 7 vezes 2 é 14, 3 é 17. Aqui tem 0. 5, 5 é 10, coloco 0 e vai a 1. 1 e 7 é 8 e baixa 1. Tem uma casa decimal aqui em cima, então tem uma casa decimal aqui embaixo. Isso aqui será 180. Essa multiplicação aqui resulta em 180. Fazendo isso, eu posso dizer que a soma das notas antes da correção deu 180. Beleza. Do que essa informação me serve? Em que essa informação me serve? Se eu tenho a soma das notas igual a 180 e dividir ela por 25, aqui ela disse que houve um erro. Foi registrado 3,6 ao invés de 8,6. Então, eu tenho 8,6 menos 3,6. 6 menos 6 é 0 e 8 menos 3 é 5. Eu tenho uma diferença de 5 pontos aqui que foram colocados de forma errada. 5 pontos a menos, porque registrou 3,6 ao invés de 8,6. Então, eu preciso acrescentar aqui nessa nota, foi feita uma soma de notas erradas, então eu preciso acrescentar aqui 5 pontos. Então, fazer uma nova soma de notas igual 180 mais 5. Quando eu fizer essa soma aqui do 180 mais 5, eu estarei corrigindo o erro, mas esse valor eu preciso dividir por 25. Por que eu preciso dividir por 25? Porque assim eu encontro minha média aritmética. Minha média aritmética é eu pegar a soma das notas, que eu vou colocar o 180 mais 5 e dividir por 25 para eu poder ter a média. Então, eu volto para cá para o x médio é igual a 185 dividido por 25. Né? Quando eu fizer isso aqui, eu tenho a nova média que ele está pedindo. Qual passou a ser a média de notas depois de corrigido esse erro? Fazendo aqui 185 dividido por 25. 25 por 4. 25 vezes 4 é 100. 25 vezes 6 é 150. 25 vezes 7 é 175. Então, eu vou colocar aqui 7. 7 vezes 25 dá 175. 5 menos 5 é 0. 8 menos 7 é 1 e aqui dá 0.
Não dá de dividir 10 por 25, coloca o 0 e passa a vírgula. 100 por 25 dá 4. 4 vezes 25 é 100. 100 menos 100 é 0. Então, 7,4 é o resultado dessa divisão aqui. Então, meu novo x médio, ou seja, minha nova média aritmética é igual a 7,4. E por causa disso, a resposta correta é a letra B. Essa aqui é a resposta correta dessa questão. Fiz a resolução sem mexer com soma de frações. Simplesmente encontrei quanto vale o SN, fazendo a multiplicação. Esse aqui que está dividindo eu passei multiplicando. Encontrei que a soma das notas era de 180. Acrescentei aqui o 5, que estava faltando, porque foi registrada errado essa nota. E depois fiz a nova divisão por 25 para encontrar a nova média. A nova média ficou 185 dividido por 25. A média aritmética é igual a 7,4. Agora eu vou fazer a outra resolução, que é através de soma de frações. É outra forma de você resolver essa questão aqui. Mas ela também parte daqui, que a soma das notas dividido por 25 é igual a 7,2, porque esse é o conceito da média aritmética. Se você conhece o conceito da média aritmética, você vai chegar nessa equação. Se você chegar nessa equação, o que você vai fazer? Você vai simplesmente acrescentar o 5 aqui. Ao invés de você primeiro calcular o SN e depois fazer dividido por 25, ao invés de você primeiro calcular, né? Ao invés de você primeiro calcular o SN e depois acrescentar o 5 para dividir, não, você já vai jogar direto aqui, olha. Você vai fazer assim, SN, que é a soma das notas, mais 5 dividido por 25 é igual ao x médio. Essa é a minha nova média aritmética. Peguei a soma que tinha sido feita anteriormente, faço a correção dos 5 pontos e deixo ela dividida por 25. Como isso aqui eu tenho um numerador que tem uma soma, significa que esse 25 ele é denominador comum ao SN e denominador comum ao 5. Então aqui eu tenho SN sobre 25 mais 5 sobre 25. Isso é igual à nova média aritmética. Veja que esse 5 sobre 25 é uma fração que eu posso simplificar para facilitar a minha vida. Divido em cima por 5 fica 1, divido embaixo por 5 fica 5. Eu vou trocar essa fração por 1/5, fica mais fácil de eu fazer a operação, fica mais simples para mim trabalhar com números menores. Então aqui eu vou colocar de novo a soma dos números dividido por 25 mais 1/5 é igual a nova média aritmética. Eu sei que a soma anterior, antes da correção dividido por 25, é igual a 7,2. Então, eu posso substituir esse valor aqui. Eu vou colocar 7,2 mais 1 sobre 5 é igual a minha nova média aritmética. Entenderam o que eu fiz? Quando eu dividir aqui essa fração, eu tenho a fração aqui, dividi aqui o denominador para o SN e para o 5, simplifiquei a fração, fiquei com SN sobre 25 mais 1 sobre 5. SN sobre 25 eu sei quanto é, que já fizeram um cálculo, deu 7,2. Então eu vou pegar esse 7,2 e vou colocar no lugar dessa fração. E deixo 1,5 aqui. O que eu preciso fazer agora é somar essa fração. E se você souber fazer soma de frações, você faz assim, ó. Eu tenho um número decimal que está somando uma fração. Para somar a fração, eu preciso encontrar o MMC, que no caso aqui vai ser 5, porque o denominador aqui é 1. 5 dividido por 1 é 5, vezes 7,2. 7,2 vezes 5. 5 vezes 2 é 10, coloco o 0 e vai a 1. 5 vezes 7 é 35 e 1 é 36. Tem uma casa decimal aqui, eu tenho que colocar uma casa decimal aqui. Isso aqui fica 36. Então, aqui em cima fica 36. Pego esse sinal de mais aqui, coloco aqui. Mais 5 dividido por 5 dá 1. Vezes 1 é 1. Então, 36 mais 1 é 37, que eu vou dividir por 5. 37 dividido por 5. 7 vezes 5 eu sei que é 35. Sobra 2. 2 não dá de dividir por 5. Então, coloco o 0 e passo a vírgula. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é
20. Então, eu tenho que essa divisão aqui de 37 dividido por 5, ela é igual a 7,4. Por causa disso, eu posso voltar aqui e dizer que meu x médio é igual, meu x médio, minha nova média aritmética, ela é igual a essa soma aqui. E essa soma aqui eu vi que ela é 7,4. O resultado dá o mesmo, 7,4. Eu posso resolver sem utilizar a soma de frações, ou eu posso resolver utilizando frações. O que você precisa ter? Por que eu resolvi das duas formas? Porque eu não quero só resolver, eu quero ensinar para vocês os caminhos que você pode tomar para fazer uma resolução de uma questão como essa. Você pode fazer como eu fiz ainda agora, encontra o valor de SN, soma 5 e divide por 25 para encontrar a nova média, ou você pode fazer como eu mostrei aqui, você já coloca direto o 5 aqui, divide a fração, faz esse desenvolvimento, faz essa substituição que você precisa fazer e depois é só somar, que você também chega em 7,4, ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. As questões sobre média aritmética, mediana e moda, elas não vêm bonitinhas assim. Conjunto de dados, para que você faça a soma e a divisão para encontrar a média aritmética, ou só para que você veja quais são os valores que estão repetindo, ou só para que você faça o cálculo da média ponderada, da média aritmética ponderada. Não, não é assim. Ela vem dessa forma aqui, onde você precisa conhecer o conceito, precisa montar a questão e depois fazer o desenvolvimento da resolução. O desenvolvimento você pode fazer do jeito que você achar melhor. Pode fazer aqui, eu mostrei duas formas para vocês. Você escolhe aquele que você tem mais habilidade, que você consegue resolver de forma mais rápida, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o ok aí, dá o like. Se você não gostou, coloca aí no comentário o que foi que você não entendeu. Deixa a sua dica pra gente, que também é muito bem-vinda. E a gente já agradece desde já. Vejo você na próxima aula. Forte abraço.